Isaías 49, verso 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a caminhar um pouco e aplicar a palavra dele às nossas vidas. Nesse Dia das Mães, como o Felipe já mencionou, há uma mistura de sentimentos. Cada um dependendo da sua experiência, do seu momento atual, tem sensações e sentimentos diferentes. Para cada um, o dia de hoje, ainda que parecido com outras pessoas, mas com certeza grupos diferentes nas expressões daquilo a qual são esses dias de comemorações ou dias que são mencionados especificamente nesse contexto, pai, ou no, especificamente hoje, mãe. Claro que nós sabemos que são todos os dias. Quando eu fico olhando na Bíblia, eu vou ver a Bíblia, ela está cheia de história de mães. Eu vejo nas leituras os relatos, e eu confesso que sempre me sensibiliza, sempre me emociona, sempre me faz refletir, pensar, olhar por esta ótica do amor e da ternura. Às vezes eu fico imaginando gerar um filho, uma mãe, uma filha, e todo o carinho possível, todo o amor, tudo aquilo que tem de diferente na vida em termos de expressão de amor. Alguém já disse que nós só sabemos o que é ser filho na essência quando nós nos tornamos pais. Não estou dizendo que aqueles que não são pais não podem ter essa percepção, mas é uma forma de dizer dessa maneira. Mães em todos os sentidos. Tem mães espirituais, tem mães do coração, tem mães em todos os aspectos, biológicas, emocionais, em todos os sentidos. Eu acho que é muito amplo esse aspecto ser mãe. Quando imagino esse início que eu citei, uma criança sendo criada, toda envolvida com o amor, e de repente crescendo, enfrenta um dos dilemas que eu entendo tão desafiador da vida. É quando alguém que você ama está passando um problema muito grande e você não tem o que fazer que resolva aquilo, principalmente um problema de ordem espiritual, uma opressão do inimigo, uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, para se alegrar, para poder ter no coração experiências boas, e de repente assolada pelo inimigo, de repente exposta pelo inimigo. Há mães registradas na Bíblia que superam todos os desafios enquanto há um fio de esperança. No livro de Mateus 15, 21 a 28, aparece uma dessas mães, na qual a filha está endemoniada, diz o relato bíblico. Não é uma questão de uma enfermidade patológica, física ou emocional ali. Há um registro em relação disso. Já vi alguns momentos pais passarem por isso. Eu já vi alguns momentos pais terem que lidar com situações assim parecidas. E aquela mulher, no seu desespero, na sua angústia, vendo o seu alvo de amor maior, a filha, opressa, oprimida pelo inimigo, e não ter o que fazer. E ela vai até Jesus. E é tão impressionante essa história, que ela vai clamando: Senhor, tem misericórdia, porque a esperança dela estava em Jesus.
É interessante que no primeiro instante não há nenhuma resposta. Jesus se mantém em silêncio e segue ali a caminhada. Os discípulos já começam a ficar incomodados, falam: Senhor, essa mulher, ela vem gritando atrás de nós, dá uma atenção, por favor. E aí vem uma resposta, primeiro o silêncio, e depois vem uma resposta desalentadora. E Jesus fala exatamente: eu não fui enviado senão à casa de Israel. Mas é interessante, o grau de dificuldade não impede aquela mãe de perseverar. Porque enquanto há um fio de esperança, há uma luta, uma batalha, uma guerreira daquele lado. Quando naquele momento ela chega até Jesus e adora Ele, e aí ela vem e pede para Ele, e vem a terceira resposta. Quando ela pede a misericórdia, pede a bênção, e Jesus usa uma expressão que quando nós olhamos ela fora do contexto, nós ficamos um pouco chocados, nós ficamos um pouco até escandalizados se nós olharmos fora do contexto, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ele não estava desprezando ninguém, oprimindo, marginalizando, porque não tem característica nenhuma de Jesus no Evangelho. Ele está só falando num contexto de missão e propósito. E ali ele diz para aquela mulher: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos, se referindo aos judeus, e dá-los aos cachorrinhos. E não também usando em termo pejorativo cachorrinho, chamando alguém em termos pejorativos. Então aquela mulher, com uma grande angústia no coração, uma mãe, que vê uma filha oprimida pelo inimigo, e sem qualquer condição de fazer algo, ela vai até Jesus. Mas as respostas é uma sequência de dificuldades. Mas, como a gente olha no texto, cada grau de dificuldade ela elevava a sua fé. Cada grau de dificuldade ela queria mais um pouco. Cada grau de dificuldade ela clamava. Quando ouviu essa resposta, e que é totalmente um balde d'água fria, em qualquer expectativa, ela diz: é verdade, Senhor. Mas é verdade também que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aquela mulher estava dizendo, eu estou parafraseando o texto agora: Senhor, uma parte pequena da tua bênção é maior do que o meu problema. Senhor, algo pequeno do Senhor é grande para mim. E aí Jesus falou: que fé é essa? Pode ir, tua filha está liberta. Jesus não estava menosprezando. Havia ali um propósito de perseverança. Mães que lutam, mães que guerreiam. Na Bíblia tem mães que foram estéril e clamaram ao Senhor. Mães como Sara, que não podia ter filho em hipótese alguma, já idade avançada, e creu. Se tem algo que eu tenho uma convicção no coração, até por experiência própria em relação a filhos, é essa: que Deus faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Quando, antes de chegar o Felipe, a Leninha ficou grávida a primeira vez, e com 2 meses e meio, houve um aborto natural. E havia uma expectativa nossa, primeiro filho, toda aquela motivação, e ficamos um tanto quanto sem entender, né? Porque tem tantas coisas que nós não entendemos na vida. E aí passou o tempo, fez os procedimentos necessários, e ela engravidou novamente, Leninha. E aí a expectativa, né? Entendemos a primeira vez como um fato isolado, e aí nós ficamos imaginando essa questão em relação a esse contexto, e aí todos aqueles detalhes, os preparativos, e quando chegou ela 2 meses e meio de gravidez, ela abortou novamente. E nós sentimos bastante, mas sentimos bastante mesmo. Sinceramente, nós ficamos sem entender, até porque tantas coisas na vida nós não entendemos. Eu lembro que nós choramos bastante, e as pessoas têm às vezes algumas formas, né, de tentar nos consolar. Não, tenta de novo, mas
Não é essa a ideia, né? É aquele momento. É que, é da vontade de Deus, eu não fico pensando muito dessa maneira. São fatos que acontecem na vida, o sistema que nós estamos. E aí depois a Leninha não engravidava. A Heleninha não engravidava. Então nós começamos a ter essa questão no coração. E aí passou um tempo, pós o segundo aborto, que teria os cuidados necessários. E aí ela iria iniciar um tratamento, até que em bebedouro com o médico, em relação a essa questão que agora não estava engravidando. E entre os aspectos, para mim sempre veio essa promessa: faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. E tinha um texto que falava de Isaac, né, quando ele orou pela sua esposa, e fala que ele orou incessantemente, perseverantemente, usa uma expressão assim, que ele orou intensamente. E eu me apeguei naquela palavra, de orar no monte sobre esse assunto, de colocar em oração. Aí passou uns tempos, a Helena engravidou novamente, fez os repousos, e aí veio Felipe, depois veio Abner, depois veio Isabela. Eu falei: Deus, tá bom, e sou grato a Deus. Sara era uma pessoa de idade avançada, e ela ali, crendo, Deus lhe deu Isaac, que significa riso. A Bíblia tem registros. Por isso eu creio nessa expressão, que ele faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Ainda que naquele momento nós não entendemos, às vezes, quando aconteceu, e a forma de agradecer a Deus, não pelo que aconteceu, mas no meio do que aconteceu, Ele nos dá força. Eu vejo na Bíblia, imagina você ter um filho, que é o xodó, e nasce aquele menino bonito, e nasce aquele garoto que tem características assim, que você fala: olha, esse menino é lindo mesmo. Mas de repente, naquele lugar, está tendo uma mortificínia, de maneira muito violenta e drástica, onde os meninos que nasciam, eles eram mortos. E aquela mãe, onde o amor fala mais alto do que qualquer outra questão, ela prepara um cesto, betuma ele com junco e betuma ele para que não entrasse água, coloca na beira de um rio, que era um rio grande ali, e ela vai acompanhando aquele cesto à margem. Na verdade, ela está liberando aquele filho para ter uma possibilidade de sobrevivência. Ela está tentando de alguma maneira que aquele filho sobreviva, porque o amor era mais forte. E aí aquele cesto vai pela beirada do rio, e ele chega no lugar onde tem ali mulheres, e tem uma mulher da alta sociedade. E ao chegar aquela criança, aquela mulher olha e fala: eu vou cuidar. E ela fala: eu preciso de alguém para me ajudar, vou contratar uma funcionária. E aí ela contrata essa mulher, que é a mãe da criança, para ser a babá deste menino. Este menino é Moisés, sua mãe Joquebede. É este amor de mãe. Ela cuidou. Eu fico imaginando às vezes Joquebede, ela teve essa condição, porque naquele período os egípcios estavam matando meninos, porque estava crescendo demais Israel, a nação de Israel, e aí os meninos iam sendo mortos. Ele foi preservado. Ela quem foi a babá do próprio filho. Eu fico imaginando Joquebede, às vezes, os dilemas do coração, porque teve o lado muito bom, o menino foi salvo, e ainda com uma possibilidade dela ficar perto, dela ficar junto, dela estar ali cuidando, mas ela não podia sair de mão dadas e dizer: ó, meu filho. Ela não podia chegar para ninguém e apresentar: ó, este é meu garoto, ó, nossa, ele já está fazendo cada desenho bonito, olha o desenho que ele está fazendo. Ela não podia fazê-lo, porque afinal de contas,
Moisés era chamado de filho do faraó. Mas ali Deus usou a vida dela. O amor que fala mais alto, o amor que é mais intenso. E tem aquelas mães que consagraram o filho de uma maneira tão especial, como Ana, também estéril, passando humilhações, passando situações diversas e variadas por Penina, até que chega Samuel, e ela tinha feito um propósito de consagrar Samuel ao Senhor. E chega no momento que Samuel é desmamado, ela leva ele no templo para falar, para ser instruído, ensinado e ali ser cuidado. Aí depois Deus acrescenta outros filhos. Samuel. E tem mães que ficaram com os braços vazios. Tem mães que ficaram com os braços vazios. Tem mães que precisaram lidar com isso na sua trajetória, nos registros bíblicos. Betseba é uma, que o filho que nasce primeiro, esse relacionamento com Davi, a criança ela não sobrevive. Betseba ficou com os braços vazios. Você vai ver, depois vem Salomão e vem as possibilidades. Referindo-se a Ana, ainda no momento de muita angústia, Eucana, seu esposo, pergunta para ela: eu não te sou mais importante do que muitos filhos? Uma pergunta um tanto quanto correndo o risco de alguma resposta diferente da que ele gostaria de ouvir. Mães de braços vazios, mas que aguardam para um dia se encontrar novamente na eternidade. Mães que, como a mãe de Sansão, fizeram tudo certinho. A Bíblia diz que o pai e a mãe de Sansão fizeram tudo certo. Manoá é o nome do pai, não aparece o nome dessa mulher. Consagraram Sansão, ela também era estéril, nasceu um menino, colocaram ele como nazireu, alguém consagrado a Deus no tempo do juiz, alguém que se levantaria para ser instrumento na mão de Deus, e é um menino diferenciado. Às vezes, quando as coisas não dão certo, em relação a filhos, um dos primeiros sentimentos que vem na mente ou no coração de uma mãe ou um pai: onde eu errei? O que eu fiz? O que aconteceu? O que as pessoas vão dizer ou pensar? São os dois sentimentos, de culpa e preocupação do que os outros vão dizer e pensar. Quando eu olho na Bíblia Sansão, os pais foram ótimos. Fizeram, consagraram, instruíram. E Sansão, como todos os filhos, tem suas escolhas, suas trajetórias. Tem sua jornada. E tem um momento que eles têm as escolhas próprias deles. Sansão se torna um homem usado por Deus. Usado por Deus. Perdeu o foco porque andava sozinho. Não tinha ninguém para partilhar. Não tinha ninguém para orar, para instruir, para orientar. Após ele iniciar sua jornada, caminhava sozinho. E aí, perdendo o foco, boa parte conhece a história. Sansão preso pelos filisteus, os olhos vazados. E ali preso entre duas colunas, ele pede a Deus algo. Não foi Deus quem deu a sugestão para Sansão. Não foi ninguém que falou para Sansão. Foi ele que tomou a decisão. Ele fez um pedido: me restitui a força, para que eu possa, ali naquele contexto, de Velho Testamento, no contexto que ele está inserido, vingar os inimigos e ali estabelecer um período de paz que haveria depois. Mas um preço foi alto, foi a vida dele. Ele sabia que ele morreria junto. Sansão sabia que morreria junto. Ele saberia que aquela decisão dele envolveria a sua vida também. E assim o fez. E a Bíblia fala sobre isso.
Sansão realmente venceu os inimigos ali, mas o preço foi com a vida. No final do registro, que começa a partir do capítulo 14, Juízes, fala que pais e irmãos foram para buscá-lo, o corpo para sepultá-lo. A mãe de Sansão foi uma dessas mães com os braços vazios. Foi uma dessas mães que precisou lidar com as imprevisibilidades da vida, as surpresas da vida, os solavancos da vida. Mas havia no coração, como sempre houve, este amor. E é bom observar que Sansão, mesmo agindo assim, ele aparece nos heróis da fé, em Hebreus 11. Hebreus 11. As pessoas podem julgar os outros pelas suas decisões, quando às vezes nós perdemos a noção daquilo que Deus faz, Ele é, e a graça dEle que está ali até nos instantes finais. Tem as mães também que se sentiram impotentes quando viram o sofrimento, como Maria, mãe de Jesus. Na relação mãe-filho, Jesus sendo Deus se fez homem, mas há relação, há o sentimento, a emoção, a afetividade. Para Maria não foi nada simples. Não foi nada simples ver o seu filho sendo julgado. Nós sabemos que Jesus é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Eu estou falando nessa relação afetiva que ocorreu. Essa relação mesmo de mãe e filho, ali nesse contexto, nessa jornada, porque Jesus foi criado como uma criança normalmente é criada. Ele não veio um ser diferente nesse aspecto. Era dado banho, era trocado, era cuidado, chorava, era uma criança. Cresceu, adolescente, diferente aí sim na sua forma de vida, de enxergar, porque é o Deus que se fez homem. Mas no contexto humano, aí Jesus se fez homem, se fez pessoa. É a característica normal de uma relação. Eu particularmente penso, mesmo sabendo que Maria tinha a ideia, meu Salvador, meu Senhor, nos cânticos, né, ela fala sobre isso, Magnificat, ela fala sobre isso, sobre o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, mas nessa relação ela via como filho, ali no dia a dia. Mas houve um período, e aí inicia a história, dessa impotência, diante de um trajeto já sinalizado. É quando Jesus é julgado, quando Jesus é crucificado, quando Jesus ali na cruz está agonizando, e a Bíblia diz que Maria está a uma distância não tão longe da cruz, porque Jesus fala para João, ó, eis aí a tua mãe, e fala para Maria, eis aí o teu filho ali na cruz. Cada martelada, cada batida do prego, eu fico pensando que era como se estivesse no coração de Maria batendo aqueles cravos, cada uma daquelas. Ele ressuscita, Senhor e Salvador, mas houve esse período, esse momento. Vou ver na Bíblia tantas e tantas histórias que nós poderíamos falar aqui. Tem as mães superprotetoras. Eu aprendi uma coisa, dentro do ministério eu aprendi isso. Para mãe e pai tem que dar um desconto de 99%. É assim. Quando é outras situações, qualquer situação, mãe e pai você dá um desconto de 99%. Porque algumas vezes a razão ela não fica tão nítida, a emoção ela fica mais forte. Às vezes as mães superprotetoras, você vai ver, a mãe de Tiago e João, chegou e falou para o Senhor, mestre, eu quero te fazer um pedido só. Deus falou, qual que é? Quando o Senhor estiver na tua glória, eu peço que coloque os meus filhos, um à tua direita e um à tua esquerda. Um à tua direita e um à tua esquerda. Só 2 filhos.
direita, esquerda, pronto, mais nada. Jesus falou para ela sobre aquele pedido, né? Nem ela não entendia o que estava pedindo naquele momento. Mas eu fico olhando aquela cena e isso se repete, se repete. Se claro que nós sabemos, eu e você sabemos, que a superproteção, ela pode estragar uma vida, né? Você sabe disso, ou atrapalhar bastante, né? Você sabe em relação a isso, que Raquel superprotegeu Jacó, isso teve um preço, né? Sabe, sobre essa superproteção, ela pode trazer algumas complexidades. Mas ela pediu. Às vezes, claro que hoje acho que tomou uma proporção até muito grande, porque a Bíblia diz que quem ama coloca limites, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas eu vejo ali a mãe de Tiago e João super protegendo, ó, coloca uma direita, a esquerda. Ô pastor, meu filho ali, ó, minha filha, ó, e se achar que foi injustiçado, meu amado. E aí eu aprendi uma coisa, dentro de ministério eu aprendi. Paz, eu dou desconto de 99%, mesmo quando eu entendo que não está tendo muito bom senso, ou norte muito claro, eu falo, as emoções estão falando mais alto. Poderíamos falar sobre mães que foram instrumento de homens que fracassaram e recomeçaram, como João Marcos, escritor do Evangelho, o primeiro Evangelho escrito. E aí poderia eu falar tantas e tantas coisas aqui, amados. Acho que na minha lista aqui, que eu pelo menos enumerei, falei quase todas elas, né? Falei, acho que todas, mas teria muito mais para ser falado, mas para não demorar, eu vi nas Escrituras e na vida, que este amor, ele não depende de grau de intelectualidade. Ele não depende de condições financeiras. Esse amor, ele não depende das instruções que a pessoa recebeu. É algo do coração. Tanto é fato que mesmo pessoas em situações de marginalizadas pela vida ou por pessoas, muitas vezes expressam esse amor na totalidade. Esse é o caso daquela mulher que aparece no julgamento, lá de Salomão, sabe, que é uma prostituta, que na realidade vivia daquilo, ela precisava, ela vendia o corpo para poder sobreviver naquele momento ali. Ela engravida, e aí tem aquela com a história toda, não vou me deter agora, onde o filho dela está com saúde, o filho da outra morre, não tem testemunha nada, Salomão, vós duas, é meu, que tinha sobrevivido. E Salomão fala aquela questão, traz uma espada e corta no meio da metade para cada um resolve o problema. E ali ficou conhecida a sabedoria de Salomão, porque a mãe verdadeira falou, não. Enquanto uma falava, nem meu, nem teu, a verdadeira falou, não. Entrega para ela. Quando ama, é melhor inteiro com outro do que despedaçado comigo. Essa é a ideia. Mas nesta noite eu queria falar algumas coisas para concluir. Primeiro, para você filho, filha que tem oportunidade. Talvez alguns precisam de cura no coração. Algumas mágoas que carregam ainda de situações que não foram tratadas ou expectativas que não foram correspondidas. O último versículo do Velho Testamento é: e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que Deus te abençoe e cure no teu coração, para você aprender a lidar com essas situações. Quando possível, construir pontes e reconciliações, porque vai ser importante para você. Quando não, liberações no coração para se seguir em frente. Você, nas tuas oportunidades, valoriza. Eu tenho muita dificuldade, mas muita mesmo, de filhos que gritam com pais, de filho que manda a mãe calar a boca, de filho ou filha que é áspero, que trata às vezes por característica de ter tido mais oportunidades, de forma desdenhando às vezes aquela mãe
simples na sua forma de ser. Eu tenho dificuldade. É algo que não me entra muito na mente nem no coração. Quando você não puder falar nada bom, fique em silêncio. E se você não puder conviver, então, mas não faça justiça. Toda repreensão de baixo para cima, ela vira rebeldia. A não ser que você está orientando em amor, está indo em amor para aquela pessoa. Diferente. Mas não inverta os papéis. Eu tenho dificuldade quando alguém tem vergonha. Quando alguém não valoriza, quando alguém grita, quando alguém despreza, quando alguém menospreza, quando alguém ridiculariza. Eu sei que tem as brincadeiras ali. Eu sei que às vezes faz parte eu chegar e falar para quem eu amo, olha, é importante você mudar o curso da tua vida. Pode você falar para um pai, para uma mãe, normal, em amor, em amor. E se de repente não está na tua alçada fazê-lo, ora. Eu sempre faço menção disso. Eu vi uma formatura, não me lembro o curso exatamente, que o formando ele entrou com uma enxada, né? Que era um instrumento dos pais trabalharem para que ele pudesse se formar. Eu achei muito emocionante, até forte, porque ele entra com uma enxada, né? Numa festa ali de gala, ele entra com uma enxada, que era o instrumento na qual os pais usavam para que ele pôde se formar. Quando você não puder estar perto, está muito conflito, é necessário às vezes, né? Tem suas distâncias, mas ame, se importe, valorize. Se não dá para conversar, ore, porque orar ninguém pode impedir você de fazer. Não grite, não maltrate. E se algo machuca o teu coração nessas ações, peça a graça de Deus. Mas não mande calar a boca, jamais. Não manda fazer alguma coisa no sentido de desvalorização de si próprio. Em nome de Jesus. Quer dizer para você valorizar. Valorize. Eu sei que nós estamos dias de afastamento, né? Isolamento. A Bíblia diz que tem tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Valorize. Gestos, atitudes. Eu quero dizer também para as mães. Todas essas mães que eu olho aqui e vejo na vida, não tem mães perfeitas. Tem mães que tentaram e tentam fazer o melhor. Que o Senhor te abençoe. Aquelas que sofrem com os braços vazios, que Deus te console. A esperança de se encontrar na eternidade. Aquelas que sofrem com a ingratidão, aquelas que sofrem com questões assim que às vezes machuca tanto, em nome de Jesus, Ele é a tua força, Ele é a tua vitória. Aquelas que têm oportunidade, a graça e a sabedoria de Deus sobre a tua vida continuamente, para ser um instrumento, para ser um canal de bênção. Por último, eu quero terminar dizendo o seguinte: no Salmo 27, verso 10, faz uma analogia de relacionamentos que têm características humanas de expressão maior, ainda que possam falhar, e muitas vezes podem ocorrer de falhar. E aí o Senhor chega para mim e para você e diz: ainda que teu pai te abandone, eu te acolherei. Aqui mostra sobre o amor de Deus é superlativamente, imensuravelmente, grandiosamente, infinitamente maior do que todo e qualquer humano de relacionamento humano, todo e qualquer amor de relações humanas. Por isso ele usa referências de amor que estão em níveis maiores. Eu posso contar com este amor de Deus. Eu fico pensando, nós chamamos Deus de Pai, é fato, a Bíblia fala sobre isso, essa referência, a ideia. Mas no meu coração Deus é pai e mãe. No meu coração Deus é pai e mãe. Claro que os escritos sempre vão nesse contexto, até porque a forma de enxergar e de clareza para eles no coração
E essa referência, você vai ver que várias vezes aparece dessa maneira, o Pai Nosso. Mas quando eu olho o texto, ainda que teu pai e tua mãe desamparem, eu te acolherei, eu enxergo Deus como pai e mãe. Eu enxergo Deus poderoso, mas com ternura. Eu enxergo Deus que cumpre a sua palavra, mas que abraça. Eu enxergo um Deus santo, mas que dá colo. Eu enxergo um Deus tremendo, que traz segurança, ou me ajuda a lidar com as inseguranças, mas que faz mimo, que é carinhoso, que é cuidadoso. No Isaías 49:15, e eu vou caminhar para o final, pode acontecer, haverá uma mãe que pode esquecer do bebê que ainda ama e não ter compaixão do seu filho? Ele fala que realmente é uma concepção de amor, de compaixão, que em tese deveria já estar nos instintos humanos em relação, mas que pode, infelizmente, por tantas questões da vida, pode esse fator ser interrompido. Aí ele faz uma analogia: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Está falando aqui, a cidade, um contexto, a nação, mas aplica a minha vida também. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, para ver o tempo todo. Deus está dizendo o seguinte: qualquer amor pode falhar, o meu não. Então eu enxergo, apesar que nesse texto eu vejo claramente, uma palavra aqui, só abrir um parênteses antes de eu concluir. Às vezes eu vejo, e eu sei que não é fácil lidar com os aspectos do sentimento de abandono ou de rejeição, são sentimentos muito desafiadores para lidar no coração, que tatuam, marcam a nossa alma e causam impactos que carregamos para a vida toda, e é necessário aprender a lidar com isso para não ficar subjugado por esses sentimentos de abandono ou rejeição. Eu sei que muitos acontecem de precisar lidar com processos de adoção, serem adotados, e não quero relativizar aqui, eu quero falar algo que não tem essa conotação. Eu quero dizer só para você que há um Deus que te ama, e que a pessoa, que decidiu no coração ter você perto, é uma decisão de amor. A mãe, o pai, ele nasceu e vai ficar e vai cuidar, essa é a temática. Mas alguém que decide adotar alguém, é uma decisão que toma de amor. Eu quero trazer perto. Valorize de todo o teu coração. Não foque na rejeição e no abandono, foque na aceitação de alguém que te abraçou. Quero orar nesta noite, nessa percepção muito particular, ok? Mas que me dá condições de eu estar orando hoje. Deus é pai e é mãe. Deus é aquele que está comigo e com você em todo o tempo. Esta noite, você, mãe, você, filho, você, em todos os aspectos da tua vida, os homens, as mulheres, há um Deus que se importa com você. Há um Deus que te ama. Há um Deus que enviou Jesus para morrer por mim e por você. Jesus ressuscitou. E eu posso, nesta noite, novamente, aproximar nessa conexão com Ele. Eu quero falar com Deus nessa noite. Nessa característica, Pai. Mas nessa noite eu também quero sentir e transmitir o aconchego dEle como mãe. O colo dEle como mãe. Não que pai não saiba dar colo, claro que sabe, né? Mas no geral, o colo da mãe encaixa mais. Pelo menos é o que eu vejo nos relatos, na história. Não que pai, tem muitos pais que fazem com excelência
homens fazem com excelência. Mas há um encaixe, há uma característica de aconchego, de abrigo. Deus, aquele que é meu Pai, aquele que expressa esse carinho de mãe em relação a mim e sua vida, para que hoje você tenha força e esperança, para que nós creiamos em dias melhores, e que juntos superaremos, e que a esperança triunfará, e que nessa trajetória, nós temos Ele a qual buscar e confiar.